Boa noite a todos, estamos muito felizes aqui com a nossa inauguração do nosso canal no YouTube aqui, Clínica Passos de Reabilitação, e fazendo isso com muita alegria. A gente desafiou a doutora Margarida Freitas a fazer nossa reunião inaugural aqui, e ela com muita alegria topou, se preparou, fez vídeo chamando o pessoal, foi uma experiência e tanto. E agora nós vamos prosseguir nesses próximos minutinhos aí de conversa. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre as diferenças e um cenário como um todo da reabilitação Brasil e Europa. Aí a gente vai discutir um pouco. Queria começar apresentando e dando as boas-vindas aí, doutora Margarida. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada eu, que honra estar a estrear, a inaugurar este canal. Obrigada. Perfeito, perfeito. Doutora Margarida, ela é doutoranda em investigação clínica e serviços de saúde na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pós-graduada de treino e dança, especialista em medicina física e reabilitação, fez cursos de formação contínua em imagiologia, tem um master em ecografia, curso de formação contínua em climatologia, pós-graduado em medicina desportiva e tem um mestrado integrado em medicina pela Faculdade da Universidade do Porto. Melhor do que eu, vou deixar a doutora Margarida aí se apresentar, falar um pouquinho sobre sua carreira, sobre a sua caminhada até então. Certo, muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Espero que entendam aqui este sotaque europeu, o português de Portugal. Espero que não seja muito difícil, mas então vou-me apresentar. Eu sou médica, sou formada pela Universidade do Porto, no norte de Portugal. Quando terminei a faculdade, eu percebi que queria uma especialidade assim mais voltada para a qualidade de vida do paciente, mais centrada mesmo na pessoa. E não queria ficar só naquela dicotomia entre a vida e a morte. Salvar vidas é muito, muito interessante e é fantástico, mas não queria ficar só por aí. Às vezes nós salvamos vidas e é só o início, porque depois falta devolver realmente mais do que a vida, falta devolver a vontade de viver. E foi aí que eu encontrei a fisiatria. Fiquei muito feliz quando encontrei esta especialidade, também porque percebi que dava muitas respostas para problemas de saúde de alguns familiares e pessoas que eu conhecia e que até então eu não conseguia muito bem resolver esses problemas só com medicação. E o outro lado da história, porque isto é uma história, é que eu era bailarina, eu Legal. dançava quase todos os dias, sim, numa academia de dança clássica, inclusive cheguei a dar aulas de dança durante a faculdade. E então, eu quando tentava ajudar as minhas amigas bailarinas, quando elas tinham alguma lesão, eu notava que às vezes eu não tinha respostas e só quando eu encontrei a fisiatria é que eu encontrei algumas dessas respostas. Então fiquei muito encantada por poder juntar a medicina com a dança. Pronto, e depois eu já trabalhei em várias realidades, em Portugal e em Espanha, no Reino Unido, e em Portugal já trabalhei em hospital público, em clínica privada e sou também consultora do Conservatório Nacional de Dança em Legal. Lisboa. E assim, no hospital eu faço mais procedimentos guiados por ecografia, ultrassom, não é? Guiado por ultrassom, e faço também tratamentos com toxina botulínica. E é mais ou menos isto que eu faço. Que legal, que legal. Uma caminhada, assim, você é nova, né? E você já fez uma caminhada imensa aí, as experiências acumuladas foram muitas. Então, Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, isto é um puzzle, é entendi, muita coisa ao entendi. mesmo tempo.
Entendi, faz sentido, faz sentido. Mas então, vamos já direto ao ponto. Eu acho que o pessoal que veio aí na live, eles estavam interessados em conhecer um pouquinho das diferenças, né? Então eu queria já começar com a nossa pergunta aqui. Do seu ponto de vista, doutora Margarida, quais são as principais diferenças que você percebe entre a prática da reabilitação em Portugal e em outros países que você tenha conhecimento? Tem algo específico que se destaca aí no modelo português? Sim, então, na verdade, o próprio modelo português, ele não é só um modelo. Como eu sou do norte de Portugal, não é? Eu fiz a faculdade no Porto, depois eu agora trabalho em Lisboa, eu percebi várias diferenças dentro do mesmo país até. Portanto, mas eu vou tentar organizar aqui o que importa mais. Primeiro, eu acho que é importante explicar o que é o modelo português, o que é um médico fisiatra em Portugal e depois explicar as diferenças. Então, em Portugal, é assim, o fisiatra é um médico que fez seis anos de faculdade, fez 1 ano de formação geral e fez 5 anos de formação específica, que é a residência médica, a especialidade é 5 anos. E nessa especialidade, este médico fez estágio de reabilitação, de ortopedia, de reumatologia, de neurologia, de técnicas pode ser respiratórias, análise de marcha, bem, pode ser muitas opcionais que podem ser escolhidas. E este médico fisiatra pode trabalhar em vários contextos. Pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em clínica, só fazer consulta, pode trabalhar em centro de reabilitação só com o doente internado. E esse fisiatra também pode dedicar-se só a uma área ou fazer várias. É muito normal aqui em Portugal um fisiatra só fazer, por exemplo, reabilitação cardíaca ou só fazer técnicas de controlo da dor com infiltração intraarticular ou só fazer, por exemplo, reabilitação pediátrica. Então, e o muito importante é que o fisiatra em Portugal trabalha quase sempre numa equipa e essa equipa é composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala. Então, este é o modelo português, é toda esta formação. Há um padrão de qualidade da formação, que ela é igual a nível de tempo e de estágios a nível de todo o país. Só o último ano é que tem disciplinas opcionais que aí o médico pode escolher se gosta mais de neurológicos ou musculoesquelética ou o que for. Agora, eu posso falar agora quais são as diferenças para a Europa. Manda ver. Então, na Europa, estamos a tentar criar um padrão na Europa também e há várias associações que fazem isso. Temos a Sociedade Europeia da Medicina Física e de Reabilitação, que está a fazer um trabalho fantástico a tentar criar que fique homogénea a formação nos vários países e também que a presença da reabilitação nos serviços de saúde fique obrigatória em todos os países da Europa e que seja um selo de qualidade do serviço público de saúde ter reabilitação. Então, existe essa sociedade europeia. E depois existe uma certificação que é pela European Union of Medical Specialists, que é a OEMS, que aí é uma associação que ela busca certificar o médico. Ela vai fazer, nós fazemos um exame teórico, que é o exame europeu, e aí o médico fica certificado para exercer na Europa. Então também há esse controle de qualidade para a formação ser o mais parecida possível nos outros países. Ainda assim, por exemplo, em Portugal são 5 anos a especialidade, mas em Espanha são 4, em Itália são 4. Nem todas as áreas que são obrigatórias fazer em Portugal são também obrigatórias fazer noutro país, mas no geral o padrão está a conseguir-se. Já estamos presentes em quase todos os países como sociedade local. E foi feito um grande esforço
para o nome da especialidade, porque cada país dava um nome. Num país era Rehabilitation Medicine só, outro era Fisiatria, outro era Medicina da Readaptação, e então estamos a tentar mesmo. Então, por exemplo, em Inglaterra, eles somente em 2022 ou 23, eu acho, eles mudaram o nome da especialidade para ficar igual, e está mesmo Physical and Rehabilitation Medicine, que na Europa dizemos assim, que é diferente dos Estados Unidos, que dizem Physical Medicine and Rehabilitation, eles trocam o medicine, o physical com o rehabilitation, mas isso foi propositado, foi aquele, isto é Europa e isto é Estados Unidos, mas existe então esse esforço de unificar os serviços. Nossa, muito interessante. Existem muitos projetos, pelo que eu estou entendendo, né? Alguns que parece que são ainda estão indo a passos largos, espero. Mas eu acho que uma coisa que unifica a especialidade, talvez no mundo, é a necessidade de outros profissionais conosco. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre como é a integração entre o profissional de medicina física e reabilitação com outros profissionais, médicos e não médicos. É uma caminhada amistosa? É uma coisa que tem suas farpas, tem suas dificuldades? Como é a experiência aí na Europa? Então, pode ter. E, mais uma vez, eu já encontrei diversas realidades em diversos serviços que eu passei. Mas, no geral, nós estamos a conseguir ter uma relação de cumplicidade e de equipa com os outros profissionais de saúde. O que acontece é que os outros profissionais de saúde, da reabilitação, como é o caso dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e os fonoaudiólogos, que em Portugal nós não dizemos fonos, nós dizemos terapeutas da fala. Interessante. Não dizemos fono, dizemos terapeuta da fala. Então, nós trabalhamos com todos eles, só que nos últimos 10, 15 anos, a formação destes profissionais melhorou muito. Eles estão muito mais diferenciados do que eles estavam há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, quando se começou a desenhar o modelo da reabilitação, em que o médico era um profissional com licenciatura, ou mestrado, ou doutorado, e o técnico tinha um diploma menor. E agora isso já não é assim, temos vários terapeutas, doutorados também, então está-se aproximando um pouco o nível do conhecimento. O que nós temos que entender é que a qualidade do conhecimento deve ser o melhor possível, mas são profissões diferentes e todos vão ajudar o doente. O nosso centro de preocupação deve ser a pessoa, o paciente que nós estamos a ajudar e a tratar. O fonoaudiólogo vai dar a sua perspectiva e vai ajudar muito o paciente. Mas entra o médico também, que vai ter que diagnosticar, por exemplo, o que é uma disfagia, porquê que aquele doente, aquele paciente está com aquela dificuldade na fala, de onde vem o diagnóstico, quais são as opções, e depois encaminhar para os outros profissionais de reabilitação. E isto é dinâmico, a informação vai e a informação ela vem também. Então, nós trabalhamos em equipa. É verdade que há serviços em que há farpas, porque os profissionais não entendem isso. Não entendem que cada um tem uma profissão e uma visão diferente de olhar para o mesmo paciente. Mas, na maioria das situações que eu trabalhei, eram equipas multidisciplinares que ganhavam muito nessa cumplicidade. E eu tenho 2 exemplos no meu hospital em que eu vejo muito a diferença que faz a presença do fisiatra em conjunto e em equipa com os outros profissionais.
E agora vou falar dos colegas médicos, para os colegas médicos também perceberem. No meu hospital, o serviço de ortopedia, ele tem uma reunião diária de discussão dos casos e ele tem também uma visita à enfermaria, visitar, ver os pacientes internados. E nessa visita, todos os dias está um fisiatra também. Então, o fisiatra já discute no próprio pós-operatório com o ortopedista e com a equipa de fisioterapia se o doente pode fazer carga, se o doente vai iniciar a marcha, se o doente já faz a mobilização nas primeiras 24 horas ou se tem contraindicação para fazer carga. Pronto, tudo isso é ao fisiatra, nessa mesma visita à enfermaria, já a combinar todo o processo de reabilitação. E o paciente, ele já tem alta com esse plano, ele já tem alta com informação sobre a reabilitação e já encaminhado para a fisioterapia. Perfeito. E eu acho isso um excelente modelo de Perfeito, cooperação. muito legal. Era uma coisa que eu queria entender na prática como funcionava, porque assim, quando eu trabalhei no Hospital de Apoio aqui do Distrito Federal, a gente tinha 30 leitos lá de reabilitação. E aí, uma vez por semana, nós discutíamos os casos dos pacientes numa reunião grande, né, que a gente chamava de reunião global. Lá era uma experiência muito legal, em que cerca de 30 profissionais sentavam e discutiam o caso a respeito de um paciente, profissionais médicos e não médicos. Então é interessante ver que, pelo que eu entendi, vocês fazem isso no estilo mais de ronda. Vocês participam, mas vão visitando a enfermaria como um todo, é isso? Sim, existem enfermarias de reabilitação, mas existem poucas em Portugal. Uhum. Essas enfermarias do doente ingressado, não é? Do doente internado, em Portugal funciona mais em centro de reabilitação, que é um centro à parte, não está num hospital, está separado. Existem alguns leitos de reabilitação em talvez 3 ou 4 hospitais, 4 ou 5 hospitais no país, não mais do que isso. Aí, nesses doentes ingressados, eles são transferidos da unidade, por exemplo, cuidados intensivos, neurologia, e eles são transferidos, eles passam para o serviço de internamento de reabilitação. Mas depois não costuma haver uma reunião, mas eles são sempre os casos discutidos com os médicos que estavam a acompanhar na fase muito aguda da doença. Isso também acontece. Mas a nossa missão em Portugal é mais a nível de consulta externa, então atendimento, não é? Do doente que vem já do domicílio e vem fazer tratamentos, ou o doente que ele está ingressado noutra enfermaria, de neurologia, de ortopedia, o doente está ingressado e ele precisa fazer fisioterapia ou reabilitação no momento que ele está ingressado. E então o fisiatra, ele vai avaliar o doente, discutir o caso e perceber se ele já pode iniciar, ainda durante esse internamento, os primeiros passos da reabilitação e se ele já sai com um programa. Perfeito. Interessante. A gente vai conversando e aí imagino que aconteça também com você. A gente vai lembrando de pacientes, né? A gente vai lembrando daqueles pacientes que passaram na nossa caminhada, e alguns deles, eles se destacaram muito, né? E aí eles foram para esportes de alta performance, e isso me motivou na época muito, especialmente durante a residência. A gente tinha um centro de preparação paralímpica aqui no Distrito Federal, que era o CETEF, e esse grupo, ele me inspirou muito, né? E aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou conversar um pouquinho também com a doutora Margarida, porque a gente está em clima de Jogos Paralímpicos e a gente está aí dando shows, nossos pacientes fazendo uma grande diferença. E aí eu queria saber um pouquinho sobre
o que vocês fazem aí na Europa, quais os incentivos, qual é o papel da fisiatria na preparação desses atletas aí de alta performance, mas que convivem com as sequelas. Como é isso? Sim, então, primeiro eu quero dar os parabéns aos atletas. O Brasil já está com 56 medalhas, não é? Qualquer Acredito que é coisa assim. isso. É muito. O Brasil está muito bem nas Paralimpíadas. Portugal está com 4 medalhas, mas também está bom porque é uma comitiva muito mais pequena. Sim. Então aqui, o desporto adaptado em Portugal, é assim que nós dizemos desporto adaptado, ele tem tido uma evolução muito boa nos últimos anos. Uhum. Ele está em crescimento agora. E neste momento, este ano, estas Paralimpíadas são as que levam mais modalidades. Então, Portugal vai ter 10 modalidades. É a primeira vez que tem tantas. Legal. Então, e a fisiatria tem um papel muito importante nisso, porque o atleta paralímpico, ele tem alguma deficiência ou alguma situação de alteração da normalidade para ele competir nas Paralimpíadas. Uhum. E essa diferença, essa deficiência, ela é também muitas vezes orientada pela fisiatria. Uhum. Então a fisiatria acaba por estar muito presente. Nós temos em Portugal uma comitiva paralímpica que ela tem uma médica e 4 fisioterapeutas. E essa médica, ela é fisiatra. Portanto, a doutora Ana Lúcia Pereira está a única médica representando a fisiatria e representando Portugal. Então isso já dá para perceber a importância. A preparação, ela é feita ao longo do ciclo olímpico, que este ciclo foi mais curto, foi 3 anos, em vez de ser 4. Uhum. Essa preparação ela é feita pelas equipas locais, porque os atletas eles são de todo o país. Uhum. E pela Federação do Desporto. Então, há uma federação para a canoagem adaptada, para a canoagem, para o bóssia, para o lançamento do peso, tudo isso, atletismo, claro, vai ter uma federação diferente e essa federação vai ter um médico e uma equipa que ela vai preparar durante os treinos e o ano o atleta. Mas, nesta altura, próximo dos jogos, começam a organizar estágios. E nesses estágios já vai ser com a comitiva paralímpica, que é a equipa que realmente está em Paris agora, e já os atletas todos que eles vão participar nas provas. Então eles se conhecem antes de irem para as provas, para os Jogos Paralímpicos, para as Paralimpíadas. Eles se conhecem um tempo antes. Eles desta vez já se conheciam porque tinham feito as Paralimpíadas Europeias, pronto, ou Campeonato Europeu, e então eles já haviam, não conheciam todos, mas já conheciam quase todos, então foi bom isso também. E eles fazem um curto estágio em Portugal e eles depois vão. E essa comitiva tem então uma médica, 4 fisioterapeutas e um psicólogo, que ele também atua à distância, mas ele também atua. É isto. Que legal, que legal. Estão recebendo aí pertinho, né? Na França, você me falou aí que já foi algumas vezes, conhece o local. E eu acho que cabe uma questão nas Paralimpíadas e nas Olimpíadas como um todo, que é o sobre-humano, né? Os atletas ali, eles fazem coisas que, para a maior parte de nós, parece inimaginável. E os para-atletas também, não sei se seria a melhor descrição, mas eles fazem coisas que, até para pessoas que não tiveram sequelas ou alguma restrição de função, parece impossível, né? Um negócio assim, fora do comum. E faz a gente perguntar já, numa questão mais filosófica, faz a gente pensar, qual é a diferença? Aí eu queria te perguntar, doutora, do seu ponto de vista, qual é a diferença entre uma pessoa que passa por uma situação que pode ser traumatizante, que pode te deixar lá para baixo, que pode, às vezes, assim, ser totalmente
difícil de lidar. E como é que alguns pacientes eles partem para ser atletas paralímpicos, enquanto outros pacientes parece que sucumbem a essa grande restrição que sofreram na vida. O que diferencia esses dois grupos de pacientes na sua experiência, do seu ponto de vista? Então, essa é uma pergunta filosófica mesmo. Eu não acho que tenha uma resposta só, ou uma resposta certa. Eu vou falar da minha experiência. Eu acho que tem 2 ou 3 coisas fundamentais. Primeira coisa é se essa deficiência ou alteração ela é congénita ou ela é adquirida. Eu acho que faz muita diferença se a pessoa... Congénita quer dizer que é desde o nascimento. Adquirida quer dizer que aconteceu aquilo na vida da pessoa por um acidente ou uma doença. E faz muita diferença no autoconhecimento, na forma como o paciente ele se vê e se ele se acha mais capaz e do seu papel na sociedade. Eu sinto isso, é diferente um paciente que ele já tem aquela deficiência desde sempre, ou se ele teve que aprender a enfrentar essa diferença. Então aí eu vou pegar só nesses pacientes que eles tiveram essa mudança radical na sua vida. Esses eu encontro 2 coisas que são as que me fazem pensar. É a família ou o apoio. Eles têm que encontrar um motivo muito forte para continuar a querer ter aquela vontade de viver, vontade de desafiar, vontade de ir mais longe. E muitas vezes é uma figura, alguém com um amor incondicional, é um filho pequeno que eles ainda têm que estar presentes na vida daquele filho. Ou é um pai, ou é um pet, ou é algo que agarre à vida no início. No início. Depois é uma fase longa, não é? O que vem a seguir é que nós vivemos numa sociedade muito capacitista, e isso do capacitismo é a discriminação da pessoa com deficiência. Uhum. E o próprio paciente, ele vai ter que desconstruir na cabeça dele o que é esse capacitismo, e ele vai ter que encontrar essa forma de ver que a barreira não é, se calhar, a cadeira de rodas, a barreira grande é a falta das acessibilidades, é a falta de oportunidade na sociedade. Ele vai ter que perceber que talvez a cadeira de rodas ela não prende, ela liberta, se houver as condições de toda a sociedade envolvente, a adaptação de edifícios e adaptação social. Então, o que eu vejo tem estes 2 fatores que eu vejo que eles estão presentes na maior parte dos atletas paralímpicos, que é eles têm um excelente suporte familiar ou de amigos ou das circunstâncias sociais, é muito bom, têm uma rede de suporte e eles conseguiram desmontar na cabeça deles esta sensação de ser desta raiva, desta depressão, de sentir que é um fardo para a família. E quando eles conseguem desconstruir isto, libertar-se do capacitismo, eles aí vão mais longe e vão se desafiar. Isto não é nada fácil, não é? E isto não há nenhuma solução, mas é assim que eu vejo pela minha experiência. Perfeito, perfeito. Não tem remédio, né? Pílula mágica para resolver essa distinção entre esses dois grupos, mas é um prazer, imagino que a doutora vai concordar, é um prazer a gente vivenciar quando isso acontece. Parece que é uma coisa... Sem dúvida. Não tem como explicar, não tem como explicar. Você vê um paciente que se acompanha, como a gente tem a oportunidade na fisiatria, muitas vezes desde lá do trauma, que você faz esse acompanhamento, e aí você vê todo o processo acontecendo, até o momento em que alguém se torna um atleta, ou que alguém consegue realmente
vivenciar a própria vida, passando por essas duas etapas aí, eu acho que não tem preço, não tem preço. E aí, falando em preço, eu acho que é uma questão, né? Reabilitar nem sempre é muito barato. Reabilitar nem sempre é com garrafa PET e bolinha de gude, né? A gente pode fazer muita coisa. Os nossos colegas, terapeutas ocupacionais, principalmente, eles são extremamente criativos nas coisas que eles fazem, mas tem uma hora que a gente precisa inserir tecnologia, né? Que a gente precisa realmente entender que esses pacientes demandam, sim, algo de alto padrão e precisam não só aquilo que já existe, mas pesquisa, envolvimento das universidades públicas, inovação. E aí vem novidade. Eu queria conhecer um pouquinho do que existe novidade aí na Europa, especialmente assim, fala um pouquinho de Portugal e depois expande um pouco para aquilo que você ouve na Europa. Eu vi que você tem um bom contato com a Cochrane, né? Eu acho que você participa de um dos comitês da Cochrane, se não me engano. E aí eu queria entender um pouquinho assim, o que vem de novo para a reabilitação, o que está se falando aí na Europa, o que a gente está tendo, oportunidade de trazer para os pacientes, tanto no ambiente de pesquisa, quanto na prática clínica mesmo. Você já está fazendo aí com seus pacientes ou conhece alguém que faça? Certo, então sim, nós temos tido bastante investigação e que já está a passar para a vida dos pacientes. Então, tecnologia significa várias coisas. Então, nós temos um avanço na tecnologia, por um lado, da robótica e dos biomateriais e dos materiais que utilizamos. Por exemplo, nas próteses, já temos impressora 3D que vai conseguir produzir prótese bem mais rápido, e isso é importante, por exemplo, em criança, porque a criança cresce muito rápido, e já há uma faculdade pública que ela já consegue produzir prótese, uma prótese de uso rápido, ou seja, é uma prótese que ela não é tão complexa como uma prótese feita com todos os componentes, mas ela já consegue essa faculdade de ajudar a comunidade nessa produção mais rápida. Depois, ainda nesta área da robótica e novidades mais da engenharia, nós temos o exoesqueleto, que é uma espécie de um fato que o paciente ele veste para treino da marcha em pacientes que eles não andam por falta de força muscular. E já aplicamos em centro de reabilitação em Portugal. Que legal. Sim. Também existe muito agora a opção da realidade virtual e do biofeedback. Principalmente o biofeedback nós já usamos para treino postural, por exemplo, ou para treino de reeducação do membro superior, que o paciente está a olhar para uma tela, tipo videogame, e ele vai reagindo aos estímulos da tela e vai-se autocorrigindo. E depois, outras tecnologias e avanços aqui, que está a acontecer muito em Portugal, em Espanha, em países do sul da Europa, tem a ver com outras tecnologias, que é tecnologias mais da regenerativa, da reabilitação regenerativa, tem a ver com injeção de plasma rico em plaquetas, produtos que se retiram do próprio paciente, com células que têm potencial de regeneração, potencial de tratamento anti-inflamatório, e elas são devolvidas ao paciente, mas no ponto da lesão que nós queremos. Por exemplo, nós conseguimos recolher células estaminais da gordura abdominal, processá-las e injetar a nível intraarticular do joelho. Isso é um avanço recente que tem estado a ser feito também aqui no sul da Europa. Nossa, que interessante. No tratamento da degeneração articular, então tentar regenerar a cartilagem. Perfeito, muito legal, muito legal. Interessante observar que a maioria das tecnologias que a doutora citou, aqui a gente já tem se conversado bastante. Talvez
alguns grupos, né? O Brasil é um país continental, né? Então a gente tem mais ou menos ênfases em determinadas regiões. Aqui a gente tem o Miguel Nicoleles, né? Que é um grande visionário na área dos exoesqueletos. Então a gente tem tecnologias que estão se desenvolvendo aí, mas muito no ambiente ainda nos centros maiores, nos centros urbanos um pouco maiores, e universidades. Prática clínica, grande maioria, a gente ainda não tem essa experiência, a gente utiliza as próteses e órteses principalmente naquele modelo mais antigo. Estamos trazendo aí algumas novidades e espero que nos próximos anos a gente consiga utilizar isso. Eu acho que é necessário a gente ter uma visão em relação ao futuro, né? É algo que a tecnologia pode trazer para a gente, mas não pode ficar restrita só a alguns grupos, precisa ser expandido para aquele que precisa e não só para aquele que pode arcar com aquilo, né? Então, uma grande dificuldade. Visto que a gente está falando sobre tecnologia, qual a sua visão para o futuro, doutora Margarida? O que vai acontecer nos próximos anos aí, principalmente com essa experiência que você está tendo lá com a Cochrane? A gente está, com certeza, vendo pesquisa, muita coisa acontecendo, e parece que a fisiatria está caminhando para algo novo, né? A gente vê aí inteligência artificial, a gente vê discussões que estão acontecendo num âmbito assim, super mais complexo, mas que vão interferir também na fisiatria, na reabilitação, no dia a dia. Então, a gente tem paciente hoje que está integrando a Alexa essas tecnologias ajudas aí, Google, não sei o quê. A gente tem experiências em que o paciente está integrando a tecnologia da vida doméstica, né? E o fisiatra precisa estar atento para isso. Como é que se enxerga? Qual é a sua visão para o futuro da fisiatria especificamente? Sim, é uma visão otimista, porque é verdade tudo isso. A inteligência artificial, ela vai nos ajudar. Ela vai nos ajudar, por exemplo, na recolha de imagens, lá da ecografia, ultrassom, ainda sermos mais precisos quando fazemos técnicas guiadas com esses meios de imagem, porque também em Portugal isso é um avanço, então essas células que nós injetamos com controle de imagem, isso também vai ser uma evolução por aí. Depois, o paciente ele vai ser muito mais informado. O paciente ele vai usar dispositivos como um smartwatch, vai ser muito mais comum e nós vamos conseguir monitorar também algumas alterações e prevenção de queda. Nós também vamos conseguir atuar na prevenção aí com todas essas tecnologias. E também outra coisa que me leva a pensar num futuro otimista é que essa Organização Mundial de Saúde tem sido muito receptiva aos resultados da investigação. Eu vejo isso na relação da Cochrane com a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela decretou que esta década, 2020 a 2030, ela é a década do envelhecimento saudável. Então, nós também vamos ser importantes na fisiatria. Nós trabalhamos muito com o paciente idoso. E outra coisa, a última coisa, a Organização Mundial de Saúde também criou uma iniciativa Reabilitação 2030, com o objetivo de em 2030 a reabilitação ela estar presente em todos ou quase todos os países no Serviço Nacional Público. Para a reabilitação ser mesmo um certificado de qualidade, ela chegar a toda a gente, todo mundo. Cara, que legal, que legal. O fisiatra, ele vai precisar aprender coisas que, mesmo estudando tantos anos, ainda é novidade, né? A gente vê que, assim, a cada 5 anos você se recicla totalmente. Não, o médico estuda toda a vida, não adianta. E o bom é que não é só medicina, né? Você tem que aprender de tudo. E aí vem, por exemplo, um exemplo, assim, fazer uma live aqui, né? A gente está aqui aprendendo juntos como passar informações para a gente aqui do Brasil a milhares de quilômetros de distância para uma população que quer conhecer um pouquinho mais a respeito.
Doutora, continuando aqui então, já partindo para o final também, nós temos ainda alguns minutinhos, mas eu acho que eu queria muito falar sobre não só a, a doutora Margarida, mas médico também é gente, né? Médico também tem gostos, médico também tem hobbies, médico tem livros, tem um momento que a gente não está no hospital, e eu queria ouvir justamente sobre essa realidade. Quem é a doutora Margarida aí, fora dos hospitais? Se puder deixar algumas indicações de livros, contar um pouco sobre o seu hobby, deixar uma frase que te impactou, acho que seria um caminho legal aqui para gente. Certo. Então, eu já disse que eu era bailarina, então isso é algo que eu gosto muito de fazer. Eu parei um pouco agora de fazer aquela dança clássica muito rigorosa, mas eu não larguei a dança de alguma forma e é muito importante a atividade física. Na pandemia eu parei e eu hoje vejo foi difícil retomar, mas eu hoje já retomei, então eu pratico academia, tento ir, e também uma ou duas vezes por semana eu corro, assim, 5 quilómetros, 5 a 8 quilómetros, então eu já estou tentando ser fit. Eu adoro ler, é normal, a maior parte dos médicos gostam, eu adoro ler e busco muito o contacto com a natureza. Legal. Eu preciso de ir perto do mar, por exemplo, eu sou de uma terra que tem praia logo ali mesmo, primeira linha de praia, então eu tenho essa relação muito grande com a praia, com o mar, e se eu não estou perto, então eu vou para a floresta, eu vou sempre buscar, procurar esse contacto com a natureza. Que legal, que legal. Alguma literatura que te marcou aí? Um exemplo de livro que você gostaria de indicar para a gente? Sim, são muitos, imensos, mas eu tenho que escolher. Então, eu vou escolher um que marcou, que foi os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Legal. Marcou logo no início. Mas eu sugiro a todos descobrirem um escritor português, que ele é o Walter Hugo Mãe. Tem este nome estranho, Walter Hugo Mãe. Ele tem livros fantásticos, eu recomendo todos. O Excelente, Walter. excelente, que legal. Boas recomendações, interessante. Alguma frase que você guarda com você aí, depois de todos esses anos cuidando de pacientes e vivendo lição de vida atrás de lição de vida? Alguma que marca e você guarda o tempo todo com você? Sim, há várias, mas também há uma que eu guardei e foi importante e eu agarrei a essa frase em alguns momentos mais difíceis, que é: não há um bom momento para decidir ser feliz. Ela é uma frase em inglês, mas eu estou a fazer aqui uma Uhum. tradução, que você não pode esperar um bom momento, ter todas as condições reunidas para ser fácil e aí você vai escolher ser feliz. Não pode esperar mais. Não pode esperar um bom momento para ser feliz. É agora, não é para esperar mais. Vamos mudar, fazer acontecer, bora, vamos ser felizes. Em inglês é mais bonita. Legal, legal. Muito, muito, muito bom. Inspirador. É, Primeiro, agora já indo para o nosso final, eu queria deixar uma mensagem para os nossos. A gente já está aqui com um grupo grande acompanhando a gente aqui. Acho que a gente está com umas 30 pessoas quase 30 pessoas aqui para fisiatria. Eu achei que ia ser super interessante. A gente vai deixar esse vídeo aqui de, é, editado, já depois que a gente fizer a edição bonitinha, vai ser uma experiência legal e a gente vai deixar aqui no canal, acho que vai ser algo bem legal. Queria deixar justamente essa lição. Tem muito, muito para ser feito pelos pacientes de reabilitação. Somos poucos, como uma pessoa, um colega diz, a seara é muito grande, poucos são cearenses, que é uma a brincadeira que a gente tem aqui no Brasil.
Nós temos poucos profissionais e muita demanda de pacientes com reabilitação. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos divulgar esse assunto, nós precisamos falar com gente séria, nós precisamos integrar, porque tem experiências fortes. Então, por exemplo, a doutora falou aí que está num local litorâneo, é diferente a experiência, às vezes as demandas são diferentes de pacientes que estão mais no interior, de pacientes que estão no norte, passando muito frio, às vezes de pacientes que estão no sul, com uma outra realidade completamente diferente, de pacientes que estão numa estrutura tecnológica muito grande, daqueles que às vezes precisam caminhar quilômetros de distância para conseguir chegar num centro de reabilitação que é adequado, e a tecnologia está aí à nossa disposição, principalmente, e não somente, mas para passar informação. E é isso que a gente estava tentando fazer hoje. Queria saber se a senhora podia deixar um último recado aí para os nossos pacientes profissionais, o pessoal que está assistindo e que vai assistir no futuro essa live. Deixa um recadinho aí para a gente. Certo. Então, o primeiro recado é que o mundo tem que compreender, os governos têm que compreender que 1 em cada 3 pessoas, ela vai precisar de reabilitação ao longo da vida. Então nós não somos só um selo de qualidade, nós não somos só um extra, que pode ser prescindível, que pode ter ou não ter. Não, nós somos obrigatórios. A equipa de reabilitação, ela é obrigatória. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é, nós somos criativos, vejam a equipa de reabilitação como um aliado, um companheiro, para devolver a função, para devolver a qualidade de vida. É impossível prestar a mesma qualidade de serviços a todo mundo. Dentro de Portugal, nós temos muitos países. É isso, o interior, o litoral, o frio, o quente do norte. O país é pequeno, mas ele tem diferenças grandes. Então, muito grandes. A nível social, imensas. Uhum. Mas é isso que nós temos que perceber, não vai ser possível dar tudo a todos, mas tem que haver uma responsabilização governamental nesse sentido, e também tem que se distinguir o que é cuidados de reabilitação continuados no paciente que ele tem doença crónica e separar da doença aguda, porque talvez isso seja também uma estratégia, porque no momento em Portugal os pacientes eles são tratados um pouco junto, um pouco misturado, vagas do paciente que ele está aguardando para algo muito recente, como um AVC agudo, essas vagas não podem ou não devem estar no mesmo saco que as vagas do paciente crónico, que ele já tem uma paralisia cerebral há 30 anos. Então tem que haver uma organização, separar cuidados de reabilitação, de qualidade de vida, de qualidade de bem-estar, e também há muita patologia musculoesquelética que ela pode melhorar com exercício e atividade física. Então, se nós não tratarmos a base, que é dar qualidade de vida, dar atividade, uma boa alimentação e cuidados de saúde básicos, nós também não estamos a caminhar para ajudar em nada. Então, eu acho que essa organização tem que ser pensada, separar um pouco o que é qualidade de vida no idoso e esse cuidado dessa reabilitação geriátrica separado da reabilitação aguda, separado da reabilitação crónica. Então, eu acho que isso é uma forma de resolver um pouco os problemas. Que legal. A gente tem aqui citando até uma frase, né, do pessoal que está escutando a gente, a Karina Ramos diz: é preciso ter políticas públicas para resguardar os pacientes que serão convocados para a readaptação. A população percebe isso, né? Não é possível que só pequenas organizações, pequenos levantes, pequenos projetos, eles resolvam problemas que estão numa escala de políticas públicas. E isso eu acho que é uma questão mundial. É difícil você alocar orçamento, é complicado. Nós estamos, por exemplo, agora passando por uma
uma fase muito difícil aqui no Distrito Federal, greve de médicos, isso é uma realidade que não é só aqui no Brasil, mas que a gente encontra no mundo inteiro. Muito difícil de lidar, as várias áreas, elas pressionam, mas eu acho que é com algumas iniciativas como essa aqui, da gente estar conversando a respeito, da gente estar passando informação, aí que começa tudo. Eu acho que foi uma excelente experiência. Queria agradecer, doutora Margarida. A senhora colocou aqui tudo com toda a sua, com todo o seu coração, acho. A gente estava conversando anteriormente aqui a live, e foi um momento de esforço, um momento de preparação, um momento não só disso, mas também de expectativa do que como vai ser, como a gente vai preparar esse momento. Queria agradecer seu empenho, quero agradecer as informações que você trouxe. Sei que é difícil separar um momento assim de agendinha para a gente estar conversando a respeito disso, e foi maravilhoso. Pelo menos eu saí aqui super acrescentado, e queria agradecer a oportunidade no nome não só meu, mas de todo o grupo aqui que nos prestigiou. Agradecer também aqueles que acompanharam a conversa, vocês são demais, obrigado realmente para aqueles que acompanharam e aqueles que vão acompanhar ainda. Vai vir mais coisa, e eu espero que em breve já vai ficar o convite aí para a doutora Margarida voltar para falar sobre outros assuntos. Tá combinado. Excelente, então. Eu é que agradeço, obrigada a todos que assistiram, e obrigada pelo convite. Perfeito. Até a próxima, então, gente. Muito obrigado. Vamos terminar aqui a nossa live. Já já encontro a senhora aqui no Meet, doutora. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Um abraço.